Uma boa tarde para todos, aos irmãos, a paz do Senhor. Hoje mais um estudo da Palavra de Deus, neste momento, lendo no livro de Gênesis, Antigo Testamento, capítulo 2, o versículo 24, onde nos diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Também lendo no Evangelho de Mateus, e o capítulo 19, e o versículo 5 ou 9, que nos diz assim: E Jesus dizendo, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então veja bem que esses dois versículos estão em união um com o outro. Gênesis 2:24 com Mateus 19. Então os fariseus que estavam dialogando com Jesus acerca do divórcio perguntaram e disseram: Disse-lhe eles então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele. Jesus respondendo: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então Jesus, ele fala que pode separar em caso de adultério. Apenas neste caso. Agora o apóstolo Paulo, ele menciona em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, mas se o fizer que permaneça sem casar, ou então reconcilie com o seu marido, e o marido não se divorcie da mulher. Carta do apóstolo Paulo, ainda aos Romanos, capítulo 7 e o versículo 3. A mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, está livre da lei do casamento. Então, quando houve o casamento na presença de Deus, quando aceitaram a Cristo, se casou, se batizou, então é na presença de Deus. Um ou outro está ligado pela lei do casamento, enquanto um ou outro vive. Pode apenas haver separação em causa de adultério, mas o apóstolo Paulo recomenda e diz que não ele, mas o Senhor, que não se aparte da mulher, mas se apartar, que fique só, ou reconcilie com a mesma ou com o mesmo. Por isso, se a mulher for de outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei do casamento, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então é muito simples, veja bem. Deus não leva em Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Enquanto a pessoa não aceitou a Jesus, não se arrependeu, igual João Batista veio preparando o caminho do Senhor e ele falou assim, ó, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Então a pessoa se arrepende aceitando Jesus, ela se batiza, ela é casada ou vai casar, né, antes de se batizar, então ela está na lei do casamento, uma só carne, assim como Deus nos disse em Gênesis 2:24, assim como Jesus nos mencionou em Mateus 19, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo ainda a carta aos Romanos capítulo 7, versículo 3.
Então, caminhando com Cristo é nova criatura e está ligado pela lei do casamento e não pode separar, apenas em causa de morte. Por quê? Porque vai contra os mandamentos que Cristo nos ensinou. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, o apóstolo João ele nos adverte. Ele diz assim: ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Então ficarão de fora os cães. Quem são os cães na Bíblia Sagrada? Carta do apóstolo Paulo também aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Então os cães na Bíblia são os maus obreiros. O profeta Isaías, ele diz assim no capítulo 56, versículo 11: os cães são devoradores insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento, todos apenas seguem seu próprio caminho natural, cada um busca com alvidez vantagens apenas para si. Então esses são os cães, aqueles que buscam vantagem apenas para si. São pastores, Isaías fala. Mas então, Paulo, todos pastores são fraudulentos? São cães? Não, de maneira nenhuma. Existem aqueles pastores que são fiéis, existem aqueles obreiros que são fiéis a Deus e não se contaminaram, não se venderam e andam na retidão de Cristo Jesus. Mas infelizmente em nossos dias de hoje existem muitos maus obreiros que não são retos e são cães. Então esses sim são os cães. A carta do apóstolo Paulo, ainda em Gálatas, capítulo 2, versículo 4 e 5, nos diz assim acerca dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão ou para nos pôr em servidão da lei. Nós não nos submetemos a eles nem por um instante, o apóstolo Paulo menciona isso, para que a verdade do Evangelho permaneça com vocês. Então, existem pessoas que se infiltram em nosso meio, querendo colocar a prática da lei, a prática do judaísmo, querendo nos impor aquilo que não é para nós, com obrigações daquilo que é para outro povo, para outra época e que Jesus pregou na cruz do Calvário. Jesus, ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai de mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei paz e descanso para vossas almas. Jesus, ele nos libertou da lei. Então a lei era para o povo de Israel e não é para nós. Nós vivemos no tempo da graça. Somos livres em Cristo Jesus. São essas as palavras que o apóstolo Paulo ele detalha muito bem detalhado no livro de Gálatas. Então, ainda em 1 João, capítulo 3, versículo 15, fala sobre homicida. Homicida é matar ou aborrecer. Todo aquele que aborrece seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si mesmo. Então, homicida é aquele que mata, assassina e também que aborrece a seu irmão. Agora, a palavra idolatria significa culto prestado a outros deuses, qualquer coisa que pode se tornar um ídolo para o homem, por exemplo. Imagem de escultura. O amor é o dinheiro. A imagem de escultura. O amor é o dinheiro. A vaidade, a soberba, a fama também são ídolos que têm escravizado muitas pessoas. Então eu citei aqui que ficarão de fora, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, que eu já citei que são os maus obreiros. Os feiticeiros. O feiticeiro é todo que faz macumba, feitiço, despacho, trabalho nas encruzilhadas.
Muitos podem dizer assim, mas faz feitiço, mas não é por mal, é por bem, é para conseguir alguma coisa. Não pode. O Senhor não o Senhor não aceita consulta, trabalho para outros deuses, deuses estranhos, deuses com letra minúscula na Bíblia. Há apenas um Deus e é para servir apenas a Ele e é para ouvir apenas a Ele. Quem vai morar para o céu? Então, feitiçaria, trabalho, despacho, a Bíblia condena. Os adúlteros. Os adultos é o que eu citei sobre o casamento. O casamento, existe uma lei do casamento que o Senhor une uma vez só. Não serão mais dois, mas uma só carne. O que se ajuntou Deus não o separe o homem. Então, pela lei do casamento, em que um ou outro vive, está ligado pela lei do casamento. Morrendo um ou outro, aquele que ficar vivo pode casar com quem for, sendo no Senhor. E se um ou outro vive e a pessoa se casar de novo, está em adultério, tanto aquele que se casou de novo ou aquela que se casou de novo. Mas morrendo um ou outro está livre para casar novamente. Então, homicida, que nem eu já falei, idolatria e quem ama e pratica mentira. Satanás é o pai da mentira. Quem pratica mentira é filho de Satanás e não entrará no reino dos céus. Ainda sobre falsos obreiros, obreiros fraudulentos. O apóstolo Paulo também ele menciona na carta aos Timóteos, ele diz assim que o diácono ele deve ser marido de uma só mulher. Ele menciona também que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Então atentemos para isso, para a lei do casamento, para adultério. Sabemos que quem está nessa situação não entrará no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo as palavras do Mestre, que está registrada nas Escrituras Sagradas. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O que está escrito para o nosso proveito, foi inspirado pelo Espírito Santo, é como uma carta que Deus deixou para nós, um manual. Vivam por isso, sigam isso que está escrito e muito em breve nós se encontraremos num céu de luz e ficaremos para sempre junto. Então, assim, quem não obedecer essa carta, este manual, e é obreiro de repente, é obreiro fraudulento, obreiro maus, que não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse era o estudo que eu tinha para anunciar hoje, as palavras que eu tinha para falar hoje. Meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos ouvintes, boa tarde. Então, graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador, que veio nos trazer salvação. Amém.